Coluna do Reinaldo Azevedo. Vamos conversar aqui um pouquinho. Democracia só interessa às esquerdas e Lira como babá permissiva dos reaças. Vamos ler o Reinaldão aqui. Meus caros, minhas caras. Vamos seguindo aqui para a gente fazer bem o nosso trabalho. Venham cá. A direita democrática, entre aspas, não é do tipo que fica indignada com a tentativa de golpe de Estado, a vida no Brasil e com os horrores que o relatório da PF trouxe à luz. Então, democrática não é, sobrando-lhe apenas a condição de direita. E, nesse caso, seria preciso dizer o que isso significa. O silêncio sobre a intentona mal-sucedida opera necessariamente com deslocamento de posição e os direitistas que, por intermédio da mudez, se mostram obsequiosos com golpismo são joio e não trigo. Ou são tão extremistas de direita, ou são seus sabujos. Tomemos como exemplo o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, do PP. O homem faz um discurso jacobino, alerta de ironia, contra os franceses em defesa da carne brasileira. Os termos em que se manifestou o senhor Alexandre Bombard, CEO global do Carrefour, são mesmo inaceitáveis. A reação dos brasileiros de diversos matizes ideológicos foi correta. O deputado arrosta com protecionismo francês, e isso parece bom, mas não com os planos homicidas tramados pela extrema-direita nativa, e isso é muito ruim. A super nani dos golpistas. Nossa, eu vou adotar isso aí agora para mim. Eu vou roubar do Reinaldo Azevedo. O Arthur Lira agora é a super nani dos golpistas. Vamos ver juntos aqui. Não foi só por meio do silêncio que Lira resolveu se comportar como super nani dos golpistas, mas do tipo permissivo. Ele também discursou em tom elevado na defesa dos deputados Marcel Van Hatten e Cabo Gilberto Silva, um do PL e outro do Novo, que cometeram crimes contra a honra do delegado Fábio Schor, acusando, entre outras ofensas, de cometer crime. Van Hatten, por exemplo, disse que o delegado é um abusador de autoridade, um covarde que conduz inquéritos fraudulentos, um bandido que pertence a uma PF dominada pela bandidagem para proteger bandidos. Fez isso brandindo a foto do policial, tudo devidamente publicado nas suas redes sociais. As manifestações estão na raiz da viralização nas redes de ataques ao deputado e à sua família, ao delegado e à sua família, que tiveram expostos os dados privados de sua vida, os dados da sua vida privada. A campanha suja movida contra o delegado, na qual embarcou, por exemplo, o senador Marcos Duval, compõe parte do material que o X se negou a tirar do ar em agosto e o que é resultado da sua suspensão em todo o território nacional. Imunidade pode tudo? De saída convém lembrar. A imunidade material garantida pelo artigo 53 da Constituição, os deputados e senadores são invioláveis civil e penalmente por suas opiniões, palavras e votos. Já é jurisprudência firmada para a garantia do exercício do mandato. Não confere ao parlamentar o direito de cometer crimes contra a honra de ninguém, estes igualmente protegidas pela Constituição. Também não lhes franqueia a licença de fazer apologia do crime ou a imunidade, por absoluta que fosse, deveria abrigar, sem sanção penal, a defesa do terrorismo, tráfico de drogas, da luta armada ou da pedofilia. É claro que Lira não tem resposta para essa indagação retórica. Lira criticou duramente o indiciamento dos deputados e resolveu apelar à história para encarecer a sua indignação. Afirmou o seguinte: recordo aqui o caso do deputado Moreira Alves, que durante o regime militar foi alvo de retaliação justamente por sua coragem em defender a democracia e os direitos dos cidadãos. Sua cassação, baseada em discursos feitos na sagrada tribuna desta casa, marcou um dos episódios mais sombrios da nossa história legislativa e serve como alerta constante para nós. Aqueles que tentam restringir a nossa liberdade de expressão legislativa desconsideram os danos profundos que essa prática causa ao Estado Democrático de Direito. O deputado Van Hatten e o deputado Gilberto Silva não são merecedores dos inquéritos, dos indiciamentos que foram feitos a esses deputados. É com grande preocupação que observamos os recentes investidos da Polícia Federal para investigar parlamentares por discursos proferidos nesta tribuna. Essa fala não é para polemizar, essa fala não é para afrontar, essa fala não é para desrespeitar, essa fala não é para intimidar, essa falha é simplesmente para a gente lembrar
que nós temos todos limites. Trata-se de uma fala de vários modos absurda. O homem não disse uma miserável palavra contra a conspiração golpista. Absolutamente nada. E deixa eu já agradecer a Lidice Moura, que mandou mais uma contribuição aqui pra gente. Faltam R$50, gente. Estamos aí chegando na metade da live. Faltando metade da meta e um membro. Então é bastante importante que vocês contribuam. Depois eu vou falar das novas metas. E aí a gente vai aos pouquinhos. Vocês vão contribuindo com o canal. E a gente vai mantendo as nossas atividades. Trata-se de uma fala de vários modos absurda. O homem não disse uma miserável palavra contra a conspiração golpista, absolutamente nada. Tem o despropósito de associar duas das vozes mais virulentas da extrema-direita parlamentar a um discurso histórico de resistência à ditadura. No dia 2 de setembro de 1968, Márcio Moreira Alves, criticando a ditadura, afirmou: "Vem aí o 7 de setembro. As cúpulas militaristas procuram explorar o sentimento profundo de patriotismo do povo e pedirão aos colégios que desfilem junto com os algozes dos estudantes. Seria necessário que cada pai, que cada mãe se compenetrasse de que a presença dos seus filhos nesse desfile é o auxílio aos carrascos que espancam e metralham nas ruas. Portanto, que cada um boicote esse desfile. Esse boicote pode passar também, sempre falando de mulheres, as moças, aquelas que dançam com cadetes e namoram jovens oficiais. Seria preciso fazer no Brasil que as mulheres de 1968 repetissem as paulistas da Guerra dos Emboabas e recusassem a entrada à porta de sua casa àqueles que vilipendiam-nas. Recusassem a aceitar aqueles que silenciam e, portanto, se acumpliciam. Discordar em silêncio pouco adianta, necessário se torna agir contra os que abusam das Forças Armadas. Falando e agindo em seu nome, creiam-me, senhor presidente, que é possível resolver essa farsa, essa democratura, esse falso impedimento pelo boicote, enquanto não se pronunciarem os silenciosos. Todo e qualquer contato entre civis e militares deve cessar, porque só assim conseguiremos fazer com que esse país volte à democracia. É uma ofensa à memória de Alves, a quantos lutaram pela redemocratização do país e aos fatos evocar aquele episódio para tentar endossar as posições de dois deputados extremistas. Van Hatten foi uma das estrelas de um ato escancaradamente golpista, ocorrido em pleno Senado no dia 30 de novembro de 2022. A turma pedia abertamente a intervenção das Forças Armadas para impedir a posse de Lula, e agora sabemos, em razão da investigação conduzida pela Polícia Federal, que a articulação em favor de um golpe passou por lugares bem mais perigosos. Alves queria um fim da ditadura, Van Hatten foi ao Senado pedir uma ditadura. No dia 12 de dezembro de 1968, por 216 votos a 141, a Câmara recusou a licença para processar Alves. No dia seguinte veio a edição do AI-5. É evidente que o golpe dentro do golpe, que representou a medida, já vinha sendo planejada, e o discurso do deputado, caçado e exilado, serviu de mero pretexto. É isso aí, meus queridos. Muito obrigado pela presença de vocês. A comparação também é estúpida. A PF recorre à lei numa democracia para indiciar dois parlamentares que cometeram crimes. E que não estão cobertos pela imunidade parlamentar. Em 1968, a ditadura quis caçar um deputado porque não suportou a crítica que ele fazia ao autoritarismo militar. Veio então o AI-5, que instituiu a ditadura arreganhada. No primeiro parágrafo, os tiranos diziam que procediam daquele modo para assegurar uma autêntica ordem democrática. Democracia só interessa às esquerdas? É claro que Lira não é o único a silenciar na direita. Trata-se apenas da figura mais graúda. Será que a democracia, o Estado democrático de direito, o respeito às regras do jogo, a segurança jurídica, os direitos humanos, a alternância de poder, será que tudo isso se tornou um conjunto de valores a caracterizar os progressistas e os vários matizes da esquerda pluralista? Sabem o que isso está a nos dizer, não é? Tivesse faltado o realismo e o bom senso a setores armados que resistiram ao golpe, não teriam faltado adesões de expoentes da direita brasileira que, em tese ao menos, não abre mão do jogo democrático.
Obrigado, minha querida Lilian. Mandou mais 5, faltam 45, gente. Vamos lá para a gente poder fechar numa boa, meus queridos. 45, R$1 de cada um. E pá! Terminamos aí a nossa meta. Vamos lá, queridos. Tomem como exemplo a liderança que está, vamos dizer, na estufa para substituir Bolsonaro como nome de extrema-direita e dessa direita filogolpista, Tarcísio de Freitas. Esse não se contentou com silêncio. Ele foi além de não condenar o golpismo. Ele saiu em defesa de Jair Bolsonaro, cujas vinculações com a conspiração padecem de excesso de provas. Epítome do atraso, quando o presidente da Câmara, terceiro na linha sucessória, chefe das duas casas de um dos parlamentos mais poderosos do mundo, se não o mais, dada a sem vergonhice orçamentária, se cala diante da estupefaciente conspiração golpista e se lança com fala inflamada em defesa de supostos direitos de conspiradores e criminosos, a gente tem noção do tamanho do nosso atraso político, de que Lira, então, é um epítome, um símbolo, uma fotografia. Não custa lembrar que ele foi um dos entusiastas, em 2022, de duas PECs inconstitucionais, tramadas na boca da urna, com o que Bolsonaro tentou virar o jogo eleitoral, a dos benefícios sociais e a dos combustíveis. Nesse caso, a conta caiu no colo do governo Lula. A propósito, ao longo de 4 anos, quantos foram os arreganhos autoritários de Bolsonaro e as ameaças explícitas à democracia e às próprias eleições, sem que se ouvisse um pio de Arthur Lira? Os que se calam diante do golpe estão a dizer que, no mínimo, poderiam ser fregueses de uma ditadura. Ah, não aconteceria nada. Nossas instituições são sólidas. Isso é conversa de preguiçosos. Se Freire Gomes, então comandante do Exército, tivesse topado, o golpe teria acontecido. Não teria como se sustentar, é fato. Mas quanto a aventura homicida nos teria custado? Para encerrar, vamos ver como se movem Lira e os outros patriotas do silêncio. Tenho para mim que a referência a Márcio Moreira Alves lhe foi soprada aos ouvidos pelo cada dia mais reacionário senador Rogério Marinho, do PL. O episódio remete ao seu avô, Djalma Marinho, um apoiador do golpe de 1964, mas um, digamos, legalista de um regime golpista. No dia 11 de dezembro de 68, Djalma renunciou à presidência da CCJ da Câmara porque a ditadura conseguiu substituir na comissão os deputados da Arena contrários à cassação de Moreira Alves por deputados favoráveis. Embora ele fosse um homem do regime, ele defendia a independência do parlamento. No discurso de renúncia, citou o poeta Calderón de la Barca, ao rei tudo menos a honra. Seu neto vive acusando a suposta ditadura do judiciário e pede anistia aos golpistas, constituindo-se numa farsa do avô porque se identifica com a turma golpista de um regime legalista. Cadê a voz da direita democrática contra o golpe? Cadê a direita democrática? Que gente é essa que entrega tudo ao tirano, começando pela honra? Baita texto do Reinaldo, muito bem escrito e simbólico que ele seja a pessoa a dizer isso. O Reinaldo, que foi uma das figuras que mais defendeu a direita quando ele era mais antipetista, virou aí o maior crítico das direitas. Então é muito bom mesmo esse texto do Reinaldão e vem bem a calhar para todo mundo estar acompanhando. Gente, vamos lá, falta metade da nossa meta. Vamos fechar aí os superchats, vamos virar membro do canal, que falta só um pouquinho. R$5 vocês ganham um curso de jornalismo. Teve gente que ganhou livros, inclusive, entreguei os livros para a galera no final de semana. A gente está sempre aqui na Folha Democrata entregando muitas coisas bacanas para vocês ficarem por dentro. E a Creuza mandou aqui, o Reinaldo é ótimo, o Lira está mais enrolado do que parece. Mariana Andrade, apoio total ao governo do presidente Lula. Obrigado, Mariana, pela sua presença. Fala, pessoal da Folha Democrata, que é Pedro Zambarda, editor do canal. Falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata, gente. A Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui
com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.